Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo. Eu gosto de te provocar, que você sempre busque conhecimento de maneira que você venha se fortalecer, que você se torne mais resiliente diante das situações do nosso cotidiano, que você busque conhecimento que venha contribuir não só com a sua vida, mas com a vida do próximo. Hoje eu quero te trazer a história do livro do Pequeno Príncipe. É um clássico, um livro que foi escrito há mais de 70 anos, virou patrimônio público e é uma história que cativa. No caso, eu falei patrimônio público, mas é domínio público. O escritor Antoine, ele era piloto e ele foi abatido por um caça alemão, cujos restos mortais até hoje não foram encontrados. E Antoine, ele tinha o desejo, quando criança, de ser desenhista. E aí ele relata, no início do livro, sobre esse desejo, sobre esse sonho, e por conta de não ser compreendido, ele acabou buscando uma outra profissão. É uma história maravilhosa e eu te convido a ler. Eu acredito que seja uma leitura obrigatória, tanto para as crianças, para os jovens e para os adultos. Busque conhecimento, busque a leitura. É um mundo encantador que nós podemos encontrar nas páginas de um bom livro, que você não só leia, um bom livro, como assista filmes. Eu, em particular, gosto muito de assistir filmes baseados em fatos reais. Não gosto muito de filmes de ficção. E um livro que é o meu livro de cabeceira está contido aqui nas Sagradas Escrituras. Eu acredito que todos os livros são baseados nesse livro aqui, que é especial. Tem muito a nos ensinar. As Sagradas Escrituras, fechada, não tem muito efeito para as nossas vidas, mas quando nós nos debruçamos sobre esse conhecimento e acreditando naquilo que está escrito, porque muitos livros foram escritos por homens e a Bíblia também foi escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo. Então, para que você possa entender o que está aqui nas Sagradas Escrituras, você precisa acreditar, você precisa ter fé. E aqui tem muitos ensinamentos para o casamento, para a criação de filhos, para a saúde emocional, para a saúde financeira. Acredito que muitas leis foram tiradas aqui das Sagradas Escrituras, que nós acabamos obedecendo até os dias de hoje. Então eu acredito que o conhecimento é transformador, tanto para o bem quanto para o mal, e que você busque o conhecimento para se fortalecer, para contribuir com o bem do próximo. E aí, voltando aqui no livro do Pequeno Príncipe, é um livro transformador e tem muitas experiências, e eu vou relatar algumas delas, sem entrar muito na história, para que você tenha a oportunidade de ler, que você busque conhecimento e que você experimente, que você tenha esse contato indireto com o escritor do livro e viva a história, porque nós temos o benefício de criar, Nosso cérebro é maravilhoso quando nós de fato aproveitamos os benefícios. Então aqui no primeiro capítulo do livro, lerei alguns trechos, tá? Mas a história em si, que você busque a leitura, ok? Aí aqui diz assim, um relato do Antoine. Uma vez, quando tinha 6 anos,
vi um desenho magnífico num livro chamado Histórias Vividas, sobre a floresta primitiva. Era um desenho que mostrava uma jiboia prestes a engolir um animal. E aqui vai uma cópia dele. Ele faz o desenho. No livro era dito: as jiboias engolem as suas presas por inteiro sem mastigar. Depois disso, elas ficam incapazes de se mover e dormem por pelo menos 6 meses, para que possa haver a digestão. E aí ele segue. Então, eu refleti profundamente acerca das aventuras da selva e, após algum trabalho com um lápis de cor, consegui fazer o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1 era, aí imaginar, né? Parece um chapéu, né? Aí mostrei a minha primeira obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho as assustava. Mas elas me responderam: assustar? Por que alguém se assustaria com um chapéu? Meu desenho não era um chapéu, era o desenho de uma jiboia digerindo um elefante. Mas como as pessoas grandes não conseguiam entendê-lo, e fiz um novo desenho. Desenhei desta vez o interior de uma jiboia. Assim, as pessoas grandes poderiam ver claramente o elefante. E elas sempre precisam de explicações para entender as coisas. E de fato, se nós, como adultos, não entrarmos na imaginação das crianças, as crianças são puras, têm uma mente criativa, são isentas aí de maldade, e então há uma pureza. Até mesmo nas Sagradas Escrituras Jesus fala, venham a mim como as crianças são puras, são ingênuas. E infelizmente o mundo acaba transformando a mentalidade das nossas crianças. E nós como adultos, quando temos contato com a leitura, e esse livro é magnífico, porque dá para sentir a pureza da criança interior, que existe em cada um de nós. Então é algo tremendo. E aí ele continua relatando a história. E aí ele fala aqui, por conta da falta de compreensão, ele diz aqui: eu vivi minha vida muito solitário, sem ninguém com quem eu pudesse realmente conversar, até que tive um acidente com um avião no deserto do Saara, 6 anos atrás. Algo estava quebrado em meu motor, e como não tinha comigo nem passageiros nem mecânicos, após o pouso forçado, eu me preparei para tentar realizar sozinho o difícil concerto. E ele começa a contar sobre as viagens que ele fez ali com o avião, depois do fato de ter tentado ser um desenhista, que meio incompreendido, meio que frustrado, ele seguiu por outro caminho. E aí ele fala aqui do acidente do avião que ele sofreu, e aí consertar o avião era uma questão de vida ou morte. E o que eu tinha ali era água em meu cantil, que mal dava para 8 dias. Na primeira noite, eu dormi em plena areia, a milhares de quilômetros de qualquer habitação humana. E eu estava mais isolado do que um náufrago boiando agarrado a uma tábua no meio do oceano. Portanto, você pode imaginar o meu espanto quando, ao nascer do sol, fui despertado por uma vozinha um tanto estranha. E ela disse: por favor, me desenhe um carneiro. O quê? Me desenhe um carneiro? Eu me levantei de um pulo só e, como se um raio houvesse me atingido, esfreguei os meus olhos e olhei cuidadosamente em minha volta. Foi quando eu vi um pequenino e extraordinário que estava ali me examinando com grande seriedade. E aqui você pode ver o melhor retrato que pude fazer dele tempos depois. Mas ao meu desenho falta certamente o encanto do modelo original. Eu não tenho culpa se o meu desenho não é tão fiel ao original. Afinal, as pessoas grandes me desencorajaram a seguir a minha carreira artística quando eu tinha somente 6 anos de idade.
E então eu nunca aprendi a desenhar nada além de jiboias abertas e jiboias fechadas. O conselho que eu te dou aqui, que você acredite em você. Não espere a confirmação de outras pessoas. Conforme aqui relata Antoine, com 6 anos de idade, ele desenhou a jiboia, que havia engolido um elefante, e as pessoas mais velhas, que provavelmente ele tinha contato mais com pessoas de mais idade, viram aquele desenho como um chapéu, pois ele fez um novo desenho e aí dessa vez ele desenhou uma jiboia, a jiboia, mas o interior dela com o elefante. E mesmo assim não teve a interpretação que ele gostaria das pessoas que estavam ali ao lado dele. Se sentiu frustrado, não se sentiu apoiado, incentivado. E ali, quando ele sofre esse acidente de avião, por conta, imagino, do sol, do calor, ele imagina ter visto ali o Pequeno Príncipe, uma pequena criatura, que aí ele relata aqui no livro, ele faz o desenho, mas ao mesmo tempo ele se sente frustrado, porque com 6 anos de idade ele não teve o incentivo que ele gostaria de ter tido. E aí começa a jornada do Pequeno Príncipe, uma história muito rica. E no decorrer aqui da história ele tem a oportunidade, né? Ele praticamente se vê como o Pequeno Príncipe ali num planeta isolado. Aí tem a questão ali da criação, né, da criatividade. Ele se imagina num planeta isolado, ali com uma pequena amiga, uma rosa muito egoísta, que ela achava que toda a atenção que ela precisava, no caso o Pequeno Príncipe deveria, né, preencher a necessidade dela de regar, de conversar, de falar que ela era linda. E a história vai aí discorrendo até o momento que ele fala assim: não, eu cansei de viver nesse mundo isolado e eu quero viver algo novo. E aí ele passa a viajar, né, faz uma odisseia aí por vários países. Cada país ele encontra pessoas com determinadas características, até que por fim ele chega no planeta Terra. E aí ele faz amizade com uma raposa. A história é magnífica quando nós nos colocamos, no caso, no lugar ali do personagem, o Pequeno Príncipe, inocente, curioso e busca liberdade. E essa liberdade que eu te apresento é o conhecimento. O conhecimento é libertador, quando nós buscamos entender até de fato a nossa história, né? Que você busque conhecimento. E aí, fazendo um paralelo, quando eu digo, né, que o Pequeno Príncipe ele saiu, né, do país dele, daquele planeta pequenininho no qual ele vivia com uma rosa, e foi aí buscar novas experiências em outros planetas. E tem aqui passagens, no caso que a gente pode encontrar frases que marcam esse livro. Lá na página 85 do livro, diz assim, né? Alguém só consegue compreender aquilo que cativas. São várias frases que a gente pode tirar desse livro e para mim essa é uma das principais, né? A gente só consegue compreender aquilo que nos cativa, aquilo que nós nos empenhamos em conhecer. Que você primeiramente busque o autoconhecimento. Quem é você? Se conheça, se permita viver o novo. E uma outra frase que eu achei muito interessante, que está lá na página 88, que diz: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Que você possa refletir. E fazendo um paralelo com as Sagradas Escrituras, que para mim, em particular, é um livro muito especial, quando nós falamos sobre a vida de Abraão. Abraão, conforme o Pequeno Príncipe, saiu daquele lugar de comodismo e foi para um lugar
um novo lugar, conhecer novos lugares, ter novas experiências. Só que segundo as Sagradas Escrituras, diferente do Pequeno Príncipe, Deus falou para Abraão: sai da tua terra, né? Sai do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. E aí eu quero ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, até mesmo para que você possa entender a história de Abraão e o que de fato essa história representa para nós até os dias de hoje. Então vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 12. E disse Deus a Abraão, versículo 1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei, e o seu nome será, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. No caso, existem aqui várias promessas, né? Te abençoarei e te engrandecerei. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E de ti farei... em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois bem, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abre aspas. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Aí no caso, Abraão, ele acreditou na promessa. Só que ele levou o seu sobrinho e Deus disse: sai do meio da tua parentela. Nesse período, Jó já estava casado com Sara. Só que no caso, no caminho, né, Deus abençoou tão ricamente a vida de Abraão, com bens, com riquezas, com gados, e da mesma forma abençoou também Ló, de maneira que os pastores, tanto de Ló quanto de Abraão, passaram a se desentender, porque o campo não conseguia suportar a quantidade de animais. E aí, então, né, diante dessa situação, Abraão pediu para Ló escolher, né, para onde ele deveria ir. E disse o seguinte: se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, apegado às coisas materiais, escolheu justamente a campina, um lugar lindo, com gramas, lagos, próximo à cidade de Sodoma e Gomorra, onde havia muitas coisas erradas. Havia muita prostituição, muita idolatria, e o povo cometia o ato de que homens tinham relações ilícitas com outros homens. E isso, nas Sagradas Escrituras, é um comportamento que não agrada ao Senhor, porque Deus, no início da criação, fez macho e fêmea. E quando houve o dilúvio, entrou na arca um casal de cada espécie, macho e fêmea, para que houvesse a procriação. E diz lá em Coríntios que o homem, ele fez aquilo que não agradava a Deus pela dureza do seu coração. E nós, desde então, estamos sempre fazendo aquilo que em particular nos agrada, aquilo que é legal, aquilo que nós escolhemos, muitas das vezes nos leva a uma condição de tristeza. Muitas das vezes a gente passa por situações e a gente não entende. E Deus não aprova alguns comportamentos que nós próprios
fazemos, nós próprios escolhemos. E aí, no caso, diante da história de Abraão, Deus pediu para que ele não levasse ninguém da família, para que ele saísse do meio da sua parentela. E ele escolheu levar o seu sobrinho. E no decorrer do caminho, no decorrer da história, se você tiver a oportunidade de ler aqui o capítulo 12 de Gênesis, Ló trouxe muitos problemas para Abraão, né? Ele teve que se separar, e aí no decorrer aí da história, né, do contexto bíblico, Ló, ele foi justamente por uma cidade onde havia muito desentendimento com outros reis de outras cidades, e ele teve um momento que foi levado cativo. E essa informação, ele foi levado como escravo. Tudo que ele possuía foi ali retirado da sua posse, a sua família, seus bens, suas riquezas, e Ló foi levado cativo. E aí Abraão, sabendo dessa informação, ele teve que ir até lá intervir a favor da vida de Ló. E aí, no caso, a vida dele teve que parar para quê? Para socorrer o seu sobrinho, porque ele não ouviu, no caso, o conselho do Senhor lá no início, lá no princípio. E aí nós fazemos as nossas escolhas, e muitas das vezes a nossa escolha faz com que nós venhamos a demorar a alcançar o nosso objetivo. Nós temos plena liberdade, nós temos, no caso, o livre-arbítrio para escolher o que de fato nós queremos para a nossa vida. E Abraão, ele estava de posse da promessa do Senhor: de ti farei uma grande nação. Nós devemos lembrar que nesse período, Sara, a sua esposa, no caso, eles não tinham filhos. E lá no capítulo 4 de Romanos, até para entender a história, ele, no caso, não tinha filhos, e Deus, no caso, por conta da desobediência, acabou atrasando a liberar a bênção para a vida de Abraão. Lá no capítulo 4, no versículo 16 em diante, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o seu pai, é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E aí segue: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, que está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, por nós, hoje somos descendência de Abraão, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por conta da nossa justiça ou justificação. Jesus morreu por nós, conforme lá em João. Deus entregou o seu único filho para que nós hoje tivéssemos a oportunidade de escolha. Se você aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador, você assim estará debaixo da promessa que Deus fez para Abraão. E aí, como diz, Abraão foi considerado nosso pai na fé, devido ter confiado nas promessas do Senhor. E aí a sua fé consta nas Escrituras, porque em nenhum momento ele duvidou.
foi creditado por justiça diante do nosso Senhor e por conta disso passamos a ser seus descendentes. Somos considerados como um memorial da sua existência até os dias atuais, entre Deus e Abraão. Através da sua fé, passamos a ser fortalecidos no Senhor. Que você possa buscar conhecimento. Muitas das vezes eu tenho sido taxativa, insistente, repetitiva, mas isso tem feito sentido para a minha vida. O conhecimento tem mudado o meu caráter, tem mudado a minha maneira de pensar. Eu tenho passado a olhar as pessoas sem julgamento, sem os meus próprios julgamentos, né? No caso, tendo a consciência de que eu sou pecadora, eu erro e tenho todos os dias buscado me redimir diante da presença do Senhor. Senhor, muda a minha maneira de pensar para que eu possa contribuir com a vida do meu próximo, que eu possa entender ou me colocar no lugar do próximo, no lugar do outro, ter empatia, ter altruísmo, que eu possa sempre contribuir com a sua vida, né? Seja através da leitura de livros, passar experiências, porque nós, como seres humanos, temos muito a contribuir com a vida do outro. Que você sempre possa parar, pensar e refletir diante da tomada de qualquer decisão. Você não é obrigada a, no caso, a aceitar aquilo que eu tenho dito, mas que você busque conhecimento para que esse possa fazer sentido para a sua vida e contribuir também com a vida do outro. E hoje eu quero orar por você, né, que você possa se fortalecer. Senhor, ó Deus, grandioso Pai, estamos diante da Tua presença e que a Tua palavra, Senhor, chegue aos ouvidos daqueles que tiverem oportunidade de assistir esse vídeo. Que possa, Senhor, ser um conteúdo libertador, conforme Abraão, que é considerado nosso pai da fé até os dias atuais, que possamos de fato reconhecer que Jesus Cristo morreu por cada um de nós e nós temos a oportunidade de escolher a quem nós devemos seguir e que possamos, ó Deus, buscar o conhecimento através das Sagradas Escrituras, que é nosso livro de regra e fé, é o livro de prática, é o nosso guia, e que esse possa nos orientar no caminho que nós devemos seguir. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Toca na vida dessas pessoas, ó Deus, para que possa, Senhor, eles possam ser libertos do pecado e que possam, Senhor, conhecer a Ti, né, e viver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e que você possa experimentar esse conhecimento das Sagradas Escrituras e possa viver uma vida transformada na presença do Senhor. E nós nos encontraremos no próximo vídeo.